Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e você está ouvindo agora o programa A Bíblia no Mundo de Hoje. Quarta-feira especial, penúltimo dia do mês de junho e não é um dia comum? 29 de junho. Última festa deste mês que nos trouxe Santo Antônio, São João Batista e despedimos-nos de junho em grande estilo com a festa do apóstolo São Pedro, festa do Papa. Passamos por grandes solenidades, como a solenidade da Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus. E agora, hoje é o dia do Papa. Ouviremos em todas as missas, em todas as línguas onde chegou o cristianismo, o famoso texto de São Mateus, que tão bem conhecemos: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças infernais não prevalecerão sobre ela. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O primado de Pedro, o pontífice entre os apóstolos, o garantidor da fé, da unidade, da doutrina, o guardião da tradição. Este é o verdadeiro Papa. E todos eles, segundo suas características, grandezas maiores ou menores, que são eleitos e sobem à cátedra de Pedro, tem esta função para toda a igreja, esse serviço da unidade para toda a igreja. Apesar dos conflitos, das cisuras, nós somos uma única igreja. Temos uma única doutrina. No coração do cristianismo, aquele mais autêntico, a Igreja de Cristo, está a Eucaristia. Este ato central e identificador da nossa vocação, a Santa Eucaristia. Também se recorda que, através da Igreja, o perdão que foi promulgado por Cristo na sua cruz a todos os homens, chega a cada pessoa. É o grande sacramento da penitência, que às vezes parece um pouco negligenciado pelos fiéis, às vezes pelos próprios sacerdotes, mas não se pode negligenciar aquilo que Cristo entregou nas mãos de São Pedro e, portanto, da Igreja, as chaves. Nosso povo carinhosamente relaciona isso às chaves da casa, e São Pedro é aquele que é o padroeiro das buscas e do alcance da casa própria, da proteção da casa. Mas nós sabemos que as chaves significam, sobretudo, que os homens, através da Igreja, podem reconciliar-se com Cristo e, portanto, ter acesso à vida plena e divina. Hoje, volto alguns séculos atrás, para 17 séculos atrás, para então ouvirmos esta figura de excelência que tem nos acompanhado durante todo o ano, aqui e ali. Ouvimos a voz potente e doutrinal de Santo Agostinho. Ouçamos dos sermões de Santo Agostinho, aquele proferido lá no V século, depois de Cristo, no início da Igreja, proferido pelo dia do Papa. Estes mártires viram o que pregaram. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós esse dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra.
chega aos confins do mundo a sua palavra. Salmo 18, versículo 5. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Mateus 16, 19. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. E Cristo retorquiu, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra construirei a fé, que haverás de proclamar, sobre a afirmação que fizeste. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira, porque sozinho representava a igreja inteira. Mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito, eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouviu que em outra passagem o Senhor diz a todos os apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. João 20, 22 a 23. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos, só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja, e dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque, entre os apóstolos, Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda vez, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligastes. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2, 3 vezes. Num só dia,
celebramos o martírio de 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram comum, embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para vós, pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. Bem, não merece da minha parte comentário a um texto tão magnífico para ser ouvido hoje, quando as missas e os sinos ressoarem, as missas começarem, e nós agradecemos a Deus mais uma vez por sermos católicos, ovelhas do rebanho de Cristo, confiado a São Pedro.